Ei, você tem alguma dúvida sobre zumbido? Então vem, que hoje é live com perguntas e respostas, super produtiva do começo ao fim. E olha, o que não falta nesse mundo do zumbido, de quem sofre com ele, é justamente gente perdida, perdidaça nessas questões de como entender o que está acontecendo. Então aqui, aos domingos, a gente te ajuda a entender melhor o seu zumbido sem passar pelo desconforto e pelo trauma daquelas frases: ixi, você tem zumbido? Ah, isso não tem cura. Ih, não tem tratamento. Ih, você vai ter que aprender a conviver com isso. Ih, quando ficar velho ainda piora. Gente, olha, se o zumbido fosse uma pessoa, eu ia perguntar: o que você fez para merecer tanto rótulo negativo dentro da medicina? Porque é difícil, né? Enfim, além de ser pouco conhecido, o que se fala é totalmente um viés negativo. Enfim, dureza para quem tem isso. Mas de qualquer jeito, é o que eu falo. A gente está aqui todos os domingos com o coração aberto, tentando levar o que pode ser feito dentro das redes sociais para quem está com o coração aberto para receber. Então vamos, que hoje eu deixei lá na caixinha um espaço aberto para algumas perguntas e já tem coisa bem interessante que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui. Primeira, otosclerose tem que esperar o momento de operar? Tem isso? Um médico me falou. Sim, tem isso, tá? Porque a otosclerose é uma doença hereditária que acomete muito mais mulheres do que homens, geralmente na fase fértil, o que não isenta a possibilidade de um homem ter otosclerose, tá? Em geral, pode acometer os dois ouvidos ou um só, e tem uma perda auditiva progressiva como quadro típico, algumas vezes com zumbido, tá? Então, o que a otosclerose significa na prática? Que lá dentro, atrás do tímpano, onde a gente tem os 3 menores ossos do corpo, na ordem martelo, bigorna e estribo, lá dentro, os 3 menores ossos fazem a condução do som até onde ele tem que chegar, que é na cóclea. O terceiro ossinho, o estribo, se apresenta como um problema porque existe uma calcificação ao redor dele que prende o movimento desse ossinho. Então, eu falo, é como se fosse um sinal vermelho para os carros pararem, né? Ao invés de prosseguirem. Então, o som tá vindo direitinho, ele chega no tímpano, no martelo, na bigorna, e ele recebe um sinal vermelho no estribo. Então, ele não consegue passar adequadamente para onde ele tem que passar, tá? Que é para a cóclea. Então, isso gera, obviamente, uma perda auditiva. E a gente já falou em vários carnavais dessas lives aqui, e que as perdas de audição são o principal fator gerador de zumbido. Então, perdeu aqui, acontece um processo aqui e uma geração de zumbido. Isso é o mais comum, por isso que o zumbido pode estar presente na otosclerose. Mas aí, o que acontece? A intenção da cirurgia é remover o obstáculo desse terceiro ossinho envolvido numa calcificação que prende, engessa ele, tirá-lo e colocar uma prótese móvel aqui, tá? Então, de fato, para isso dar certo, existe um momento bom para operar, para que a pessoa sinta a diferença. Fala assim, nossa, eu operei, puxa, eu tô melhor da minha perda auditiva. Então, quando a pessoa tá no comecinho da otosclerose, onde só abriu um pouco o gap é essa alteração na audiometria, em geral a gente imagina que apesar da pessoa perceber alguma perda entre os dois lados, apesar dela perceber o zumbido, que a cirurgia é tão pouco que ela não vai ser útil para ajudar nessa diferença, tá? E o oposto é mais comum. É a pessoa que precisa fazer cirurgia e vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, até o momento que
passou do ponto. Ou seja, mesmo se ela fizer a cirurgia, o médico não espera que ela sinta um benefício importante, ou seja, ela pode melhorar, mas ela ainda vai precisar do aparelho auditivo também para complementar. Então, sim, resposta mais longa, porque a gente está explicando tudo, tem essa questão de momento ideal para operar sim, tá bom? Então, tomara que você possa estar no seu momento, se for o caso, ouvir uma outra opinião. Se por acaso você ouvir uma outra opinião igual, lembre, é possível tratar a otosclerose, melhorar da perda e do zumbido com aparelho auditivo também, tá? Então, as cirurgias têm um lado muito bom, são ótimas para vários pacientes, mas tudo que é cirúrgico tem um risco também. E por outro lado, o aparelho auditivo não tem risco nenhum. Então, se por acaso não for o seu momento, não desista do tratamento. Até rimou. Vamos lá. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu comecei a responder aqui enquanto vocês estavam chegando, se cumprimentando. Obrigada por todo mundo que falou oi pra mim aqui. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Eu vou fazer hoje uma live um pouquinho mais curta, por questões pessoais aqui. Então eu vou pegar perguntas lá da caixinha e perguntas aqui de vocês também. Vamos alternando, tá bom? Assim a gente tenta manter todo mundo aqui bem informado. Deixa eu ver. Doutora, em todos os casos de zumbido, a alimentação pode influenciar? Sociurd. Não. Então, tem casos, por exemplo, na otosclerose, em geral, a alimentação não influencia tanto, tá? Pelo menos diretamente. O que eu acho? Quais são os casos em que a alimentação mais pode influenciar? Que daí fica nítido pra gente ver já na primeira consulta, tá? Zumbidos que têm altos e baixos, às vezes no mesmo dia. Diferente daquele zumbido que é estável, chova ou faça sol, ele tá lá no mesmo volume e ele só cresce quando a pessoa estressa, tá? Então, os zumbidos metabólicos, que é os que tem a ver, que são os que tem a ver com alimentação, tem altos e baixos. Então, você tá no jejum, ele tá de um jeito, você come, ele tá do jeito. Se você come determinadas coisas que às vezes as pessoas já sabem, ele piora. Então, e pode ser comer ou beber, tá? Então, toma café, toma bebida alcoólica, toma leite ou come um laticínio tipo queijo, tipo iogurte, come doce, come carboidrato. Quer dizer, tem pistas que as pessoas fazem. Doutor, eu já reparei que quando eu como X ou eu bebo Y, meu zumbido piora. Isso tem um valor enorme pra gente desconfiar do zumbido metabólico. A outra coisa, como eu falei, é a característica oscilante. Em geral, ele não vem sozinho, ele vem com sensação de ouvido tampado, ou com uma tontura leve, ou com hipersensibilidade, ou com perda auditiva também oscilante. Em geral, vem em pessoas que têm o intestino meia boca, assim, ou é ruim de verdade, como as pessoas falam. Às vezes eu pergunto, seu intestino é bom? Nossa, é péssimo. Então, ou é ruim de verdade, ou é meia boca. Quer dizer, ele prende, daí ele solta, aí ele faz gases, ele é totalmente instável. Porque qual que é o ideal para o nosso intestino? É uma evacuação diária, né? Um hábito intestinal diário. Se falhar, que falhe um dia e depois retorne. Às vezes pode ser mais de uma evacuação por dia, porém com consistência firme das fezes, tá? Consistência firme, com formato. E o melhor de todos é quando você vai então ao banheiro diariamente, fezes com consistência firme, e você sente o que se chama de a sensação de esvaziamento, que você esvaziou o cólon descendente aqui. Então, é aquela questão, é um tempo curto no banheiro e com a sensação de alívio, né? Diferente de pessoas que falam assim, doutor, eu vou no banheiro todo dia, mas minhas fezes são ressecadas, eu faço de pouquinho. Enfim, olhar para o intestino das pessoas com os olhos e os ouvidos de quem quer ver e ouvir que não tá tão bom assim,
isso tudo vai aumentando a nossa chance médica de fazer diagnósticos mais precisos do zumbido metabólico, tá? Às vezes a pessoa não percebe. Eu já tive vários pacientes que eles não prestam atenção no corpo. Eles não olham as fezes, que é uma coisa importante, né? Tem muita gente que não é da área médica que fala, ai, mas tá, né? As fezes falam muito do seu corpo. E hoje, cada vez mais, o intestino toma um papel muito, muito, muito mais importante, né? Então, de qualquer jeito, quando eu pego pessoas que às vezes não tem essa percepção, elas acham que tudo é normal. Ó, o intestino prende 3 dias, mas sempre foi assim, entre aspas. Ai, socorro, eu vou pensar, nunca foi normal, e a pessoa pensa, mas é o meu normal, tá? Então, muitas vezes, quando a gente não mata a charada na conversa, a gente precisa olhar os exames de sangue, tá? Então, glicemia, hemoglobina glicada, colesterol, triglicérides, a tireoide, a homocisteína. Então, tudo isso é pista acessória para a gente ver. Aqui tem um componente metabólico. Então, vamos olhar para isso, ao invés de ficar tampando o sol com a peneira, falando assim, ai, qual que é o remédio que eu vou tomar para o zumbido? E vou manter o erro metabólico dentro de mim. Gente, essa conta não fecha. Tá? Então, isso é muito importante para que vocês pensem, se percebam e se já foram falados, né, diagnosticados por algum profissional, ó, aqui tem um componente metabólico, precisa parar e prestar atenção. Olha, o quanto vale a pena eu continuar fazendo as ingestas que eu gosto, então na boca me dão prazer de comer ou beber, sei lá, X, e depois que eu engulo, que o gosto, ó, se perde, aí começam os problemas, né? E a gente voluntariamente vai botando para dentro do nosso templo sagrado, que é esse corpo que vai nos acompanhar até o último dia. A gente fica botando escorpião, que é aquele bicho que tem a natureza de picar, tá? Então, alguns alimentos, algumas bebidas, para alguns organismos, e essa é a química que a gente tem que ver, são escorpiões. Né? Então, se a gente convida escorpião achando que ele é gostosinho, que não vai acontecer nada, ele só sabe picar, tá? Então, aí, essas pessoas são as que perdem uma chance preciosa, eu diria. Preciosa de melhorar do ouvido como um todo, tá? Mas, enfim, né? Cada um com o seu momento. Enfim, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Ok, na ordem. Eu tenho zumbido, preciso usar aparelho, mas me sinto mais atormentada. Ai, que tristeza de ler isso. Então, vamos lá. Eu não entendi exatamente por que você se sente atormentada, mas vamos pensar nas possibilidades com base no que a gente já conhece dos outros, né? Acho que quase ninguém gosta da ideia de receber esse diagnóstico. Olha, para o seu zumbido, você precisa usar aparelho, tá? Então, nossa, como vocês já escreveram lá para o fim, socorro. Então, quase ninguém gosta, isso é certo. Só que tem gente que está preparada, emocionalmente preparada, psicologicamente preparada, porque já tem na família, já tem casos, ou já tem amigos, ou porque já está num grau de dificuldade de interagir com a família ou com parceiros, que já passa a ser constrangedor, né? Então, é burrice a gente ficar insistindo numa coisa que a gente sabe que não vai melhorar, que é a audição, que, ao contrário, tem tendência de piorar com o tempo, né? E que também tem tendência de piorar a memória, aos poucos, né? Então, é burrice. De fato, burrice a gente insistir num negócio e ficar empurrando com a barriga. Mas, então tem gente que tá, tudo isso para resumir para vocês, tem gente que tá com o coração mais aberto para testar o aparelho auditivo, tem gente que tá com o coração fechado, fala, gente, eu vou me sentir velho ou velha, gente, o que vão pensar de mim no trabalho, na família, gente, minha autoestima vai lá pro chão. Eu entendo tudo isso. Tudo isso. Só que, como a gente já viu esse filme, sei lá quantas vezes, em 29 anos,
O que eu tenho para dizer hoje para as pessoas é assim, é que se você não tentar, se você não der uma chance, vai ficar tudo do jeito que tá, né? E tudo do jeito que tá, eu tô entendendo que tá ruim, né? E fazer uma mudança pode ser que melhore. Então, atormentada com essa ideia, que você pode estar com a ideia do aparelho, dá uma chance para ele. Ou você pode já ter testado o aparelho e ter ficado atormentada por qualquer outro motivo depois. Seja não tô me vendo com isso, ou não tá funcionando, não tá adiantando, sei lá, qualquer outra coisa. Então, para mim, a sua pergunta ficou incompleta. Mas para todo mundo que tá com o coração fechado para aparelho, seja pela audição, seja pelo zumbido, eu, do fundo do coração, eu falo, se permitam. É uma oportunidade. Então, tem problemas com cada um de vocês, tem problemas, às vezes, com o próprio aparelho, então, às vezes por questões de preço ou de marca, ou de estar numa cidade menor, onde não tem opção, muita opção, que o paciente acaba escolhendo um aparelho que é aquém das necessidades auditivas, seja pela audiometria, seja pela vida que ele leva, tá? E, às vezes, existe o fator fonoaudiólogo também, tá? Então, existem profissionais de primeira linha na adaptação do aparelho auditivo para extrair o melhor resultado, seja para audição e ou para o zumbido, e existem outros que não têm o mesmo preparo, não têm a mesma experiência, tá? Então, para você estar atormentada, eu pensaria nisso, ou o seu ouvido, ou o aparelho que você escolheu, ou o profissional, tá? Mas isso depois de você abrir o coração para receber essa oportunidade, tá bom? Então, eu espero que essa resposta chegue aí para você, numa boa. Chegue aí no seu coração. Vamos lá, uma daqui. Márcia Lima, os hormônios alteram a perda auditiva mesmo usando o aparelho? Excelente pergunta. Vamos lá. O aparelho auditivo é que nem óculos, tá? Então, se eu tenho a minha miopia, por exemplo, ele consegue me ajudar com aquilo que eu tenho, o grau que eu tenho. E se eu tiver algum problema no corpo que vai aumentando a minha miopia, por exemplo, causando outros problemas de visão, aquele óculos passa a não mais ser suficiente porque a visão foi influenciada por outra coisa, né, que não era esse grau de miopia. Aparelho idêntico, tá? Então, por mais que o aparelho tenha uma certa maleabilidade, tem uma margem de ajuste do aparelho para perdas para um aparelho, tem margem de ajuste de um aparelho para perdas auditivas, né, para oscilação de perda auditiva. Se você coloca o seu aparelho, tá lá de bem com ele e tem outra coisa no seu corpo afetando o seu ouvido, sim, é possível que você tenha uma queda auditiva maior. Então, hormônios, a falta de hormônios, né, em geral, agredindo um pouco mais o seu ouvido e não deixando o aparelho naquela regulagem fazer o melhor efeito como ele estava fazendo antes de você piorar da audição. Então, veja se deu para entender, tá? O fato de você estar com o aparelho, assim como, por exemplo, de eu estar com óculos há muitos anos, não isenta que outras coisas do corpo venham a atacar os nossos órgãos que estão protegidos, reabilitados com aparelho ou com óculos, tá? Eu sempre vou dando exemplos de comparação para ficar mais claro, tá? Então, acho que isso é importante. Sempre, se você tá com o aparelho e percebe que fala assim, ele não tá dando conta, volte sempre no fonoaudiólogo que tá cuidando do seu aparelho. Isso é outro parênteses aqui. Tem gente que compra aparelho e não vai para as sessões de acompanhamento, de regulagem, de garantia. Não vai, né? Então, o aparelho vai piorando por um problema de falta de ajuste, né? E a pessoa fica sofrendo. Então, sempre volte no fonoaudiólogo, veja, é possível fazer algum ajuste?
sempre veja o seu médico, seja o otorrino, seja alguém que cuide da sua saúde em geral, tá? Monitore a sua audição periodicamente. Eu, em geral, recomendo a cada 6 meses, ou se tá muito estável, a cada 12 meses, tá? E veja as outras coisas, a saúde integrativa, né? Que isso eu não abro mão. As outras coisas que podem comprometer a sua audição um pouco mais, tá? Que não vale a pena. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta. Ai, que pergunta linda essa daqui. Só que é enorme. Peraí, vamos lá. A resposta. Olha que lindo isso, sobre a importância da espiritualidade na saúde, o acolhimento. Obrigada, beijos. Não vi quem fez essa pergunta, mas beijos para você também. Gente, eu fiz 2 lives já em 2 anos consecutivos só sobre zumbido e espiritualidade. É um tema, eu sou super apaixonada, sou suspeita, então aqui eu vou tentar resumir aqui, né? Eu amo esse assunto, amo, né? Faz parte do meu crescimento pessoal, de muita gente, né? Que espiritualidade, por definição, é a busca pelo sentido da vida, né? E quando a gente busca entender essa coisa que é tão impalpável, vamos dizer assim, a gente vai entendendo o propósito também de várias outras coisas impalpáveis. E o zumbido é uma, né? Então, você entender que as coisas têm um propósito, que nada é por acaso, que tudo está conectado. Nossa Senhora, para mim é como se fosse uma viagem só de ida, né? Acho que todo mundo que cresce espiritualmente não volta para trás. Então, acolhimento, generosidade, que é o que você colocou, generosidade, querer fazer o bem, ó, estamos aqui no nosso trabalho voluntário em pleno domingo, que eu podia estar fazendo outra coisa, né? Tudo isso é coisa que preenche o coração, preenche a alma e deixa a gente num estado mental que é favorável para o bom funcionamento da nossa mente e dos nossos órgãos, né? Então, tem tudo a ver, mas assim, o que é importante? Acho que espiritualidade, mais uma vez, eu vou falar, eu sei que vocês já sabem, né? Não tem a ver com religião. Ou várias religiões podem exercer a espiritualidade pode ser exercida por várias religiões. Inclusive por quem não tem religião nenhuma, né? Porque a busca pelo sentido da vida não depende de você estar conectado com alguma entidade, tá? Mas de qualquer jeito, a questão é que isso é a favor do crescimento e o que eu vejo que não dá pra mim é quando uma pessoa se acha evoluída na linha espiritual, é top de espiritualidade e daí ela faz coisas ridículas contra a espiritualidade, como xingar no trânsito, buzinar na cara do outro, ser agressivo com o parceiro ou mandar o filho calar a boca. Gente, essas coisas simplesmente não combinam, né? Então, a espiritualidade mesmo é algo que promove amor, promove gentileza, promove gratidão, promove bem-estar. E, gente, quando nós estamos bem, quem é que está sofrendo com zumbido? Quem? Né? Então, sofrer com zumbido ou com qualquer outra doença tem muito a ver com a gente não estar bem, os nossos órgãos, nem a nossa mente. E por isso eu acho que a espiritualidade é uma ferramenta hoje cientificamente, graças a Deus, cientificamente comprovada, né, que ninguém pode falar contra, em respeito ao benefício na saúde, né? Então, é isso, tá? Muito obrigada pela oportunidade aí de responder essa pergunta. Mas, foram 2 lives, uma em 2020, que eu lembro, outra, não sei, acho que foi 2022, que eu fiz, que foi, assim, amei fazer, amei. Bom, vamos lá. O que tem aqui mais? Deixa eu ver. Volta. Gente,
Quanta coisa que vocês escreveram. Aqui tem um comentário. Meu melhor dinheiro gasto foi com os aparelhos auditivos. Que bom, que bom. Eu adoro meu aparelho, não fico sem ele. Ai, agora que eu tô vendo essas respostas, gente, que bom, que bom. Eu fico feliz de ver vocês felizes, viu? Oi, doutora, hoje só tiro o meu aparelho para tomar banho, faz parte de mim. Gente, olha quanto depoimento lindo! Que bom que vocês foram falando enquanto eu tava respondendo. Odeio ficar surda. Gente, quem gosta, né? Pelo amor de Deus. Que bom que juntou hoje aqui gente a favor do aparelho. Então, serve para quem falou que tá atormentada para ver, né, sentir um outro lado da coisa, né? E atormentada, gente, que palavra mais pesada. Eu, por mim, tiraria do dicionário, né? Enfim. A pergunta daqui, então. Zumbido pode sinalizar doenças autoimunes, como, por exemplo, esclerose múltipla? Uau! Jaqueline. Excelente pergunta, excelente, tá? Então, zumbido pode sinalizar doença autoimune? Yes! Tem doenças autoimunes que são um pouco mais focadas no ouvido, né? Então, é o zumbido pela surdez autoimune, que é um tipo de perda rapidamente progressiva, que progride ao longo de semanas. É muito triste a gente ver isso, né? Porque muitas pessoas acabam ficando em casa esperando melhorar sozinho, ou às vezes vai procurar ajuda, fica numa fila enorme, daí tem que fazer exame, daí o exame demora, etc. E o ouvido, a perda progride rápido, tá? Então, surdez rapidamente progressiva, o Meniere, doença de Meniere, síndrome de Meniere, pode ter um componente autoimune, assim como pode ter um metabólico, um de estresse, um hormonal, mas pode ter um autoimune, mas embora não seja tão comum a gente ver na esclerose múltipla, mas pode. A resposta curta é sim, pode, né? Eu trago aqui para vocês uma outra coisa do sistema imune. Quem lembra que a gente fez uma live só sobre alterações do silicone e zumbido, né? Que era todo o silicone, o DIU, né? Então, que são os adjuvantes, são coisas que a gente coloca no nosso corpo e não se toca que um tempo depois essas coisas colocadas vão provocando reações inflamatórias sequenciais no nosso sistema imune e que ao longo dessa sequência vão acontecendo determinadas doenças autoimunes, né? Não necessariamente a esclerose múltipla. Então, as vacinas, né? E já vou juntar com uma outra pergunta ali, que era sobre síndrome pós-vacinal. As vacinas, o Botox, os ácidos hialurônicos, os preenchimentos, vamos dizer assim, também tem a força do silicone ou a força de um DIU de provocar no corpo de mulheres ou homens reações inflamatórias sequenciais que ficam ali na calada da noite e que vão se acumulando progressivamente em alguns organismos cuja tendência do sistema imune é hiperreagir. E daí vão, dependendo do órgão onde isso está mais acontecendo, vão provocando reações imunes e sistemas imunes em regiões diferentes, né? Então, a esclerose múltipla é uma possibilidade, embora para mim, na minha experiência com zumbido, ela seja mais rara. Com tontura, ela é mais comum, né? A tiroidite de Hashimoto, as alterações de diabetes tipo 1, né, do pâncreas, a espondilite anquilosante, a artrite reumatoide, a psoríase, né? Então a surdez autoimune, como eu já falei, e isso tá dando o que falar, não só pelo silicone, que já é um assunto antigo e que a gente que tá reativando isso, mas é um assunto que está se modernizando por causa das picadas, né? Então, como as pesquisas estão mostrando hoje, tanto a proteína spike, que entra na gente pela Covid, o vírus entrou inteirinho na gente, como a que entra na gente por qualquer um dos tipos de vacina,
e muita gente tomou pelo menos 3 doses, vai de 3 a 4, 5 doses, né? Isso vai fazendo um efeito sequencial e que às vezes meses depois, a pessoa percebe um sintoma que nunca teve antes. Então esse sintoma, lógico, no nosso caso pode ser zumbido, perda de audição ou tontura. Mas para outras pessoas em outras partes, isso pode ser fadiga. Eu nunca estive tão cansado ou tão cansada na minha vida. E olha que às vezes, como muitos complementam assim, e olha que às vezes eu passo o dia sentado, tá? Então fadiga não é um cansaço. Tipo, vou dormir bem hoje e amanhã eu acordo, beleza. Fadiga é, eu tô no chão. Eu durmo e eu não recupero. Aliás, ó, deixa eu rolar lá pra baixo. Quero saber quem de vocês se sente fadigado. Pronto, Van Mick já tá falando aí. Meu caso, tá? Então, vamos lá. Sintoma fadiga, tá? No pós-Covid ou pós-spike. Dessa maneira que eu tô falando. O outro é brain fog, né? Ou nevoeiro, névoa cerebral. Então, eu tô conversando numa boa, de repente dá um lapso de memória e eu não lembro, às vezes, de coisas que são muito do dia a dia. Eu não lembro do nome das pessoas com quem eu convivo, alguém da família, um filho, sei lá. Eu não lembro o nome da comida que eu tô comendo, tá? Então, brain fog é diferente também. Assim como fadiga é diferente de cansaço, né? O brain fog é diferente de uma perda de memória do tipo demência, né? Do tipo Alzheimer, que vem progredindo. Ela é algo intermitente. Tem horas que eu tô beleza pura e tem horas que eu tô, olha o que eu acabei de esquecer, tá? Então, deixa eu ir lendo por enquanto aqui. Eu já vou falar mais sintomas aqui. Cadê quem tinha falado? Meu caso, achei aqui. Meu caso, né? A Celibela também tá falando. A Tamara tá falando. Eu me sinto, né? Fadigada. A Ana Lisboa tá falando eu sempre. Quem mais? Mãozinha pra cima. Eu também. E etc, né? Então a questão é fadiga, que eu tava falando, o outro brain fog, o outro sintoma aí pós-Covid, pós-vacina, pós-adjuvante de um modo geral, poderia ser respiração curta, tá? Então eu sinto que eu tô mais suspirosa, vamos dizer assim. Daí o raio-x, beleza pura, não tem nenhuma alteração. Aumento de dores musculares ou dores articulares, então a pessoa sente mais dor. Tontura, o zumbido, como eu já falei, alterações de inchaço, de pele, de olhos, etc. Queda de cabelo, insônia, insônia, tá? Então veja, como são sintomas muito genéricos, muito gerais, que várias coisas podem dar, para a gente atribuir ao pós-Covid ou ao pós-vacina, ativando o sistema imune frequentemente, precisa ser um negócio, eu não tinha isso antes e passei a ter depois da Covid, ou passei a ter depois de 1, 2 ou 4 vacinas, tá? Ou eu tinha, mas era num grau bem menor, e depois da vacina ou depois da Covid, esse negócio cresceu exponencialmente, tá? Então, gente, para nós que estamos interessados em fazer diagnósticos, quando a gente pega alguém que fala assim, ó, eu tomei a vacina ou eu tive Covid, e daí o meu zumbido começou, sei lá, 4 dias, 2, 10 dias depois, fica fácil, tá? O difícil é quando a pessoa fala assim, meu zumbido apareceu 2 meses depois, tá? Então, como que eu faço? Na dúvida, eu coloco a vacina ou Covid no banco dos réus e não tem um pingo de problema com isso. Porque mesmo que eu possa estar errando, quer dizer, eu pus no banco dos réus um suspeito que é inocente, quando ele se provar inocente, eu peço desculpas. E tá tudo bem, tá? O que eu não quero é deixar o culpado
fora do banco dos réus, porque eu nem vi, nem pensei, falei, não deve ser, não deve ser, né? Quando a gente fala, não deve ser, pronto, aí é que ferra de vez, tá? Porque, de fato, dependendo do sistema imune, daí eu puxo para a história da esclerose múltipla também, dependendo do sistema imune de cada pessoa, com o jeitão de lidar com o que é externo e que entra na gente, esses sintomas vão aparecer mais rápido ou vão aparecer mais lentamente, né? Tô vendo aqui que gerou um monte de comentários, vou dar atenção aqui aos comentários. E ó, como eu falei um pouquinho antes, hoje vai ser uma live mais curtinha e eu vou parar às 18 horas, tá bom? Então deixa eu só ver os comentários. Então o povo que estava se identificando aqui, aplicação de colágeno no rosto pode causar zumbido. Na verdade, ele é um adjuvante, né, colágeno, ácido hialurônico, qualquer preenchimento, botox, né? Lembra, tudo que entra teoricamente é biocompatível, mas nem todo organismo aceita isso bem, né? Alguns organismos começam a reagir mal. Então, teoricamente, pode, que não quer dizer que vá, tá, Shirley? Então, tudo é questão de observar cada um. Muito obrigada, que bom, que bom, que bom. Deixa eu ver aqui, né? Eu sinto, até acho que era da menopausa, a questão da fadiga, né? Então, lógico, menopausa, mudança hormonal é um motivo, sim, né? De fadiga ou de brain fog, não sei qual que você quis dizer, né? Dos que eu falei. Mas isso que é importante. Então, se for o caso, você coloca a menopausa no banco dos réus e se teve alguma coisa com Covid ou com vacina, você coloca a Covid e a vacina no banco dos réus também. A menopausa tem um tratamento, o pós-Covid e pós-vacina tem outro tratamento, tá? Então, na dúvida, coloca no banco dos réus e olha todos os suspeitos, tá? Porque é assim que nascem, é assim que eu acho que nasce o que é mais estrategicamente viável para cada pessoa. Dores articulares e musculares eu sinto, eu tenho fadiga quando o zumbido tá muito alto. Abraço, doutora. Outro abraço, Júlia. Em geral, eu não vejo o zumbido dando fadiga, tá? Eu vejo o zumbido sendo cutucado por alguma coisa que também cutuca a fadiga, tá? Eu acho que é mais provável isso, não é como se o zumbido originasse a fadiga, e sim como se tivesse algo por trás, por baixo, né? Que cutuca as duas coisas, tá? E às vezes dá uma ideia errada que o zumbido tem culpa no cartório, mas, né, fica só com essa opinião. Ela pode estar certa ou pode estar errada. Tenho quase tudo isso, sou ciúde, então, né, simbora, né? Simbora na direção do tratamento. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, a subir, vamos ver quem comentou aqui, mas tá. Ok, vitamina B12 tá 195, socorro. A médica pediu para repor, qual a relação com o zumbido? A relação não é só com o zumbido. Pensa assim, ó, tudo que entra pelo seu ouvido tem que ir rápido pro seu cérebro, tá? Que é para ter uma estrada daquelas da Europa, bem asfaltada, sem buraco, e assim, onde o carro passa rápido, tá? O carro, nesse sentido, é o som, tá? Então, hoje eu vejo a vitamina B12 como se fosse o asfalto da estrada. Existe a estrada que vai conectar o ouvido com o cérebro e o asfalto é o que vai dar a velocidade pro estímulo sonoro, estímulo elétrico passar. Então, qualquer coisa menos do que 300 é horrível, tá? Se a gente pensar numa faixa de laboratório, vai de 300 a 900, mais ou menos, né? Menos do que 300 é pensar que, ó, eu tenho uma estrada conectando meu ouvido com o meu cérebro, mas ela tá esburacada. Então, o que o carro faz numa estrada esburacada? Vai mais devagar, vai desviando, vai procurando um caminho para, né, viável. E, gente, a hora que asfalta, tudo flui melhor, tá? Então, a B12 não é para o zumbido, é para deixar as suas vias auditivas, a sua bainha de Chivan, né, a sua mielina, beleza, porque a gente precisa dela. Então, se o seu zumbido for por isso, repor a B12
pode lhe melhorar o zumbido, tá? Mas se o seu zumbido não for por isso, você precisa da vitamina B12 boa de qualquer jeito, tá? Então, quando vocês olharem um problema, pensem assim, pro meu corpo, pro santo do meu corpo, pro meu templo sagrado, eu preciso corrigir, eu preciso melhorar. Se isso sozinho der um benefício no zumbido, palmas, a gente está comprovando que isso tinha culpa no cartório do zumbido. E se não melhorar, tinha que ser feito de qualquer jeito. 195 de B12, querida, é algo que até cego enxerga que tá ruim, né? O problema é quando a pessoa tem um trezentinhos ali, né? E eu, particularmente, também vou achar que tá ruim, tá? Só que pro laboratório tá bom, tá? E aí são diferenças de opiniões, médicos, laboratório, médicos entre si, e cada um com a sua opinião. Para mim, o ideal de B12 é a gente botar ali no 550, 600 para mais, Vai suplementar 2 meses a 3 meses e vai fazer o quê? Repetir o exame de sangue. Porque só suplementar e achar que isso tá suficiente, não, porque nem todo mundo absorve B12 bem, tá? Então tem um jeito de tomar por boca, tem um jeito de tomar sublingual, tem um jeito de tomar injetável, para cada nível, um jeito e comprovação para um novo exame de sangue, pelo amor de Deus, tá? Porque nem sempre o seu sistema digestivo é bom para absorver aquilo que você toma de remédio, tá? Principalmente aqueles que são machucados pelos alimentos. Tá bom, pessoal? Então tá dando o meu horário aqui por hoje. Eu agradeço muito, perguntas altamente inteligentes. Eu acho que vale muito a pena para mim no domingo estar aqui com vocês e ver, sabe, essa sede de conhecimento que vocês têm, que tem tudo a ver com a nossa sede, né, dessa vontade de transmitir o que a gente tem para dar aqui para vocês, tá bom? Então, muito obrigada aí, um beijo no coração. Hoje a gente vai um pouquinho mais cedo pro descanso, mas é por um bom motivo, tá bom? Vejo vocês no domingo que vem. Beijo, tchau, tchau.